Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBF TV. Falamos ao vivo do auditório da sede da CBF no Rio de Janeiro, onde daqui a pouco acontece a convocação da seleção brasileira para os jogos contra a Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2018. Entre nas nossas redes sociais, facebook.com/CBF, Twitter e Instagram, o mesmo endereço, @CBF_futebol, youtube.com/CBF ou pela hashtag Fechado com a Seleção. Fechado com a Seleção, a nossa hashtag de participação hoje na nossa transmissão, nessa convocação para esses dois jogos contra a Argentina e contra o Peru pela 11ª rodada e 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas FIFA 2018. Brasil e Argentina, o jogo acontece no Mineirão, estádio em Belo Horizonte, às 9h45 da noite, no dia 10, uma quinta-feira. Atenção, torcedor de BH, torcedor de Belo Horizonte, você que já está acostumado com o Mineirão, o estádio do Magalhães Pinto, né? Então é um estádio muito famoso no Brasil e a seleção, mais uma vez, passa por esse estádio que vai ser palco desse grande clássico entre Brasil e Argentina, um super clássico das Américas, aí, Brasil e Argentina, dessa vez a rodada pelas eliminatórias FIFA 2018, né? Lembrando que o primeiro jogo aconteceu em Buenos Aires, né, na Argentina, no estádio do River Plate, e agora acontece no estádio o segundo jogo, o jogo de retorno, o jogo da volta do turno, né, pelas eliminatórias sul-americanas, acontece no estádio em BH, no Mineirão, em Belo Horizonte. Na partida válida, mais uma vez, pela 11ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA. O outro jogo acontece no dia 16 de novembro, quarta-feira, em Lima, contra o Peru. Lembrando que a seleção brasileira é líder das eliminatórias com 21 pontos em 10 jogos. Seleção essa comandada pelo técnico Tite, que daqui a pouquinho vai estar no comando aí, anunciando a lista dos jogadores para essas duas partidas. Lembrando que o Tite, desde que assumiu a seleção, já são 4 jogos com 4 vitórias, né? 4 vitórias essas importantes, que colocou a seleção brasileira na primeira colocação das eliminatórias com 21 pontos. Desde que o Tite assumiu, o Brasil venceu por 3-0 contra o Equador em Quito, jogando fora de casa. Venceu a Colômbia em Manaus por 2-1 e também em Natal goleou a seleção da Bolívia em 5-0. E em Mérida, na Venezuela, o Brasil venceu, derrotou a Venezuela por 2-0, então 100% de aproveitamento, mais um desafio para o técnico Tite agora, esses dois jogos, pela 11ª rodada contra a Argentina e também contra a seleção do Peru. Na quinta-feira, torcedor de BH, quem estiver passando pela cidade em Minas Gerais, vai poder acompanhar quinta-feira, 10/11, 10 de novembro, portanto, no Mineirão, às 9h45 da noite, e o jogo fora de casa dessa rodada, a 12ª rodada, jogo esse que é contra o Peru em Lima, horário de Brasília, né? Horário do Brasil, acontece numa quarta-feira, mas o horário é 00h15, né? Horário esse de Brasília, no dia 16 de novembro, né? O Brasil está invicto desde a chegada do Tite e são 4 vitórias, assumiu a liderança das eliminatórias com 21 pontos, à frente do Uruguai, né? O Uruguai aí, que também vai estar jogando nessa rodada, né? Passar rapidamente a chave dessa 11ª rodada. A Colômbia enfrenta o Chile, jogando em seu domínio. O Uruguai jogando no Estádio Centenário contra o Equador. Paraguai e Peru. O Brasil e a Argentina, o Superclássico. E Venezuela e Bolívia. Venezuela jogando também em casa, né? Esse é a 11ª rodada. Agora você acompanha a imagem da movimentação na entrada do auditório. Já consegue ver a imagem do Marco Paulo Del Nero, o Tite também ali entrando, o Edu Gaspar também. Então, o Nunes também, o nosso vice-presidente, o Antônio Nunes, entrando no auditório, alguns diretores também. Então, daqui a pouquinho, já, né? Passando o horário para você, são 10h59, conforme prometido, 11 horas da manhã. Está prevista aí essa convocação
da seleção brasileira para esses 2 jogos pelas eliminatórias sul-americanas, né? Pela 11ª rodada e pela 12ª rodada, né? Só repassando aí o endereço para você participar do nosso canal, facebook.com/cbf, facebook.com/cbf, Twitter e Instagram, é bem fácil, @cbf_futebol, @cbf_futebol, YouTube, youtube.com/cbf, ou com a hashtag Fechado com a Seleção. Vamos então ao vivo agora para a convocação da Seleção Brasileira. Liga, Edu. Liga o microfone. Passar a palavra agora ao coordenador Edu Gaspar. Bom dia a todos. Queria só fazer algumas considerações antes do professor fazer o anúncio da lista. Hoje nós vamos convocar 24 atletas, né? Por isso que o Fábio Maceredia está aqui presente com a gente, para explicar também, ajudar o professor a explicar o porquê dessa decisão. Vou passar para os senhores, porque das convocações passadas me perguntaram bastante sobre treino, logística, etc. Então, acho que é importante eu já passar a todos vocês. Nossa apresentação é domingo, direto em BH. Tá? Porque o pessoal normalmente pergunta se vai ser Rio, São Paulo. Então, apresentação de todos os atletas em BH. Segunda-feira, nós vamos treinar no Estádio Independência. Tá? O horário ainda vai ser definido com o Fábio Maceridian, com o professor Tite e com a sua comissão técnica. Terça e quarta, faremos treino no Mineirão. O jogo normal. Sexta, sábado e domingo, treinaremos na Cidade do Galo. Tá? Depois, no domingo à tarde, viajaremos para Lima, faremos o treino oficial no Estádio Nacional, jogo normal e o retorno. Tá? Qualquer dúvida também sobre logística, alguma coisa? Aí está o Vini, que o Vini vai organizar isso. Então, agora eu passo a palavra ao professor Tite para fazer a convocação e logo, na sequência, a coletiva normal de todos vocês. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Alisson, Roma, goleiros. Alex, Flamengo. O Everton, Atlético Paranaense. Zagueiros, Gil, Chandon, Marquinhos, Paris Saint-Germain. Miranda, Inter de Milão. Rodrigo Caio, São Paulo. Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. Laterais, Daniel Alves, Juventus. Fagner, Corinthians. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid. Fernandinho, Manchester City. Juliano, Zenit. Lucas Lima, Santos. Paulinho, Guangzhou. Felipe Coutinho, Liverpool. Renato Augusto, Beijing. William, Chelsea. Atacantes, Douglas Costa, do Bayern. Firmino, do Liverpool. Gabriel, Palmeiras. Neymar, Barcelona. Por favor, Fábio, passar a palavra para você agora. Enquanto a Fernanda e o Trípoli distribuem as escalações, vamos só esperar um pouquinho, Fábio, para distribuir a lista dos convocados. Ok, então tivemos os nomes aí dessa convocação do técnico Tite, então vamos rapidinho, né, no gol. Alisson, Muralha e o Everton, né, tiveram da última convocação. Zagueiros Gil, Marquinhos, Rodrigo Caio, Thiago Silva. Laterais Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Meio-campos Casemiro, Fernandinho, Juliano, Lucas Lima, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Atacantes Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus e Neymar.
Ok, gente, vou passar a palavra ao Fábio Maceridian agora. E então nós iniciamos a coletiva de imprensa. Oi. Bom dia a todos os presentes, é um prazer falar com vocês. Acho que a grande dúvida que vocês podem estar pensando agora é a respeito de 24 atletas, né? E por quê? Diz respeito ao Casimiro. O Casimiro teve uma lesão no dia 18 de setembro contra o Espanhol. Essa lesão ocorreu aos 13 minutos do primeiro tempo, sendo que aos 18 ele foi substituído. Foi um trauma muito forte na sua perna esquerda, onde foi diagnosticada uma fratura de fíbula. Eu estive em Madrid agora na segunda-feira, fiquei até quarta-feira, onde eu fui observar não só ele, como outros atletas, e conversei com o departamento médico do Real Madrid. Ele vem hoje já trabalhando na piscina, fazendo musculação e propriocepção com bola, não no campo, dentro da fisioterapia. Na segunda-feira, ele vai passar por outro exame de imagem. Conversando com o departamento médico do Real Madrid, nós tivemos a decisão, nós decidimos convocá-lo e observar, durante esse tempo todo, a evolução dele. O exame estando tudo bem, o exame de imagem, ele começa já a treinar no campo, não com o grupo, treina no campo ainda, mas ainda não com o grupo, e vai evoluindo. E nós vamos observando e conversando com o departamento médico do Real Madrid. Estando tudo bem, ele vai se apresentar à seleção brasileira e dar continuidade aos trabalhos. Por isso, essa convocação de 24 atletas. Ok, obrigado, Fábio. Por favor, Eudes. Só lembrando de se identificar, nome e veículo, por favor. Bom dia, Tite, Eudes Júnior, Sport TV. É exatamente por essa razão, essa situação do Casemiro, que você chama o Rodrigo Caio no lugar do Oscar. Você anunciou o Rodrigo Caio como zagueiro, mas pensando no Rodrigo Caio também como alguém que possa jogar ali no meio-campo, fazendo a função de volante? Bom dia, perfeito. A linha de raciocínio é essa, um jogador versátil, um jogador que pode trabalhar numa função, tá e vem jogando, e originariamente ele é zagueiro, porém, trabalhou muito na sua equipe e joga nessa função, na Olímpica jogou assim, em outros momentos jogou. Então, a versatilidade, assim como o Marquinhos, que não é o caso, comigo ele iniciou também e jogando como, por vezes, como primeiro meio-campista. Eu lembro que num clássico contra o Palmeiras ele jogou assim comigo. Assim como, por vezes, o Marquinhos joga de lateral, quando ele tem a necessidade, dentro do PSG ele já jogou também dessa forma. Tu encontra um jogador versátil. Peguei e coloquei essa ideia por ter, no Rodrigo Caio, um jogador com a versatilidade em cima da necessidade dos setores dessas posições. Tite aqui atrás, Vitorino Sherman Fox, bom dia. Todas as partidas das eliminatórias valem 3 pontos, e a partida da Argentina também. Mas pelo fato da rivalidade e do histórico desses dois países, são 3 pontos diferentes, mais pesados? É, sim, um jogo diferenciado dentro de um processo de busca de classificação. Não vamos ser ingênuo e estar querendo mapear, não. O objetivo é classificar, nós estamos em busca de uma classificação, os pontos são iguais. Agora, a mídia, tudo que envolve Brasil e Argentina, ele é diferente. Ele era quando eu estava fora assistindo, ou sendo técnico, ou sendo torcedor, não vou ser coerente, é da mesma forma, assim, ele tem um peso maior. Não para a classificação, mas tudo que envolve o clássico, sim. Tite, aqui no fundo, do outro lado, Monique Danello, do Esporte Interativo, bom dia. Ao longo dessa semana, você já tinha falado um pouco sobre tentar encontrar um equilíbrio na convocação em relação aos interesses da seleção e também dos clubes, já que a gente vai ter rodada do Campeonato Brasileiro normalmente nesse período desses 2 jogos. Eu queria que você explicasse um pouco como é que você pensou para montar a sua lista. E mais, queria tirar uma dúvida com vocês em relação ao segundo jogo contra o Peru, porque no dia seguinte a gente tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Existe alguma possibilidade de liberar o Jesus, por exemplo, ou até o Muralha para a partida do Flamengo? Como é que vocês pensam em relação a isso? Dos critérios de ter bom senso. Primeiro, preservando o objetivo e a responsabilidade muito grande da seleção brasileira e da sua classificação, coerentemente falando.
Agora, eu posso, paralelamente a isso, ter bom senso e, por exemplo, não convocar 2 jogadores do Flamengo. Não convocar 2 jogadores do Palmeiras. Porque isso gera um desequilíbrio técnico, desde que eles estejam no mesmo nível técnico. Então, não tem a necessidade de tu fazer. Então, tu tem um jogador da mesma forma, do mesmo... 2 goleiros que tem, pega o Muralha. Ou 2 atacantes que tem do mesmo nível, pega o Jesus. Opta e estabeleça também de uma forma coerente essas escolhas. A segunda parte... Tu fala. A segunda parte... Pode repetir a pergunta, Monique, por favor? A segunda parte a respeito da... Ela diz... Alô, agora sim. A única questão de liberação, provavelmente que vai ser conversado ainda, é o caso do Everton, que é o único time que joga na segunda-feira que tem atleta selecionável da seleção. Esse sim, nós vamos ter uma flexibilidade, vou conversar com o clube, vou conversar com o presidente, com o diretor de futebol, para ver a real necessidade que eles têm ou não de liberação. Quanto ao segundo jogo, é improvável, né, uma liberação, porque nós também temos nossas responsabilidades, né, e aí o término do jogo, obviamente, aí tudo que puder ser feito para que o atleta possa chegar rapidamente ao seu clube, uma logística talvez diferenciada e etc., nós vamos fazer sem dúvida nenhuma. Tite, o Wellington Campos, Rádio Itatiaia, aqui, na sua ponta direita. Aqui. Por gentileza, gostaria que você falasse um pouco, para você, pessoalmente, o que representa para o futebol mundial Messi e Neymar hoje? É o top 3, e eu não estou falando nenhuma novidade, mas escolhido dos três maiores da última escolha dos melhores atletas. Gerações diferentes. Geração de Cristiano Ronaldo e Messi, eles são mais parecidos em termos cronológicos, idade, 29, 31 anos. Neymar, um jogador que está em ascensão, em evolução. Hoje, o Messi, para mim, é o melhor do mundo, hoje. E que também gera, para o espetáculo todo, também uma conotação importante, um desafio nosso de poder enfrentar o Messi com todas as virtudes e qualidades que tem. Tite, bom dia a todos. Prazer mais uma vez falar contigo. Alguém vai perguntar, então eu vou ser o primeiro. Em relação ao Mineirão, fantasma, 7-1, aquela coisa estranha, o trabalho vai ser também psicológico nesse sentido? Ou você acha que os jogadores são tão experientes que esse detalhe não vai fazer diferença nenhuma voltar a jogar a seleção brasileira no Mineirão? O trabalho psicológico, me parece que, ao longo do tempo, ele já foi perfeitamente colocado e continua sendo colocado. E eu sempre me pauto por uma coisa. Fala a tua verdade. É verdade esse fato. Mas também é verdade que 2 anos se passaram. Também é verdade que uma série de outras circunstâncias se passaram. Assim como o passado teve de outras conquistas que nós tivemos, né? Então, ele serve de maturidade, ele serve de crescimento, ele serve de constatação. É uma constatação. Aconteceu e passou. Né? Nós estamos num outro momento, com outro objetivo, numa outra formação. Né? Vivendo o mesmo palco? Sim. Mas com outras circunstâncias, em outro momento. Tite, bom dia. Paulo César Vasconcelos, Sport TV. Voltando à questão que envolve o Messi, essa semana o Messi simplesmente destroçou o Manchester City no jogo do Barcelona. Em relação a esse jogo, certamente, por causa da presença dele, a Argentina entra até mais confiante, enfim. E vai ser a primeira vez que a seleção brasileira, sob tua direção, vai enfrentar uma seleção que tem um jogador que efetivamente, individualmente, faz a diferença. Isso muda um pouco o tom da conversa com os jogadores da seleção brasileira? Ela vai ser uma conversa diferente da que foi para o jogo com o Equador, para o jogo com a Colômbia, com a Bolívia e com a Venezuela? Conversa diferente, não. Estratégia, sim. Porque eu não posso avaliar igual, por exemplo, um Uruguai que tem Suárez.
Eu não posso enxergar uma situação igual de um Chile que tem Vidal. Eu não posso enxergar igual uma Argentina que tem Messi. Não posso enxergar igual um Brasil ou as outras pessoas que tem Neymar. Estratégia diferente, discurso igual. Tite, bom dia. Aqui é Igor, do Jornal Lance. Tudo bem? Queria fazer uma pergunta no seu cunho pessoal mesmo, como você se sente voltando a Minas, né, trabalhando agora. Claro que você já foi lá outras vezes com o Corinthians, mas você mesmo citou numa entrevista recente que Minas, pelo que você não fez, né, no seu trabalho no Atlético, 2005 e tal, você se sente um pouco, não sei se devedor, se você trata isso ainda como uma dívida com o público mineiro, com a metade atleticana de Belo Horizonte. E voltando a citar o Messi, o que você tem para dizer sobre o Fernandinho e vai dizer para o Fernandinho, porque ele, no 7-1, acho que foi a pior partida da carreira dele, e recentemente agora, né, enfrentou o Messi pelo Manchester City e ele escorregou, caiu de cara no chão e assistiu o Messi fazer um golaço destruindo o Bravo. Todo momento em que se faz individualidade, a gente incorre num erro muito grave, a meu juízo. A gente deixa de olhar uma situação contextual de equipe e começa a individualizar, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, para mim, é uma análise muito superficial, muito pequena. Né? Nós trabalhamos no esporte coletivo e que todas as ações, tanto ofensivas quanto defensivas, ela depende do conjunto. Então, a mim, a relação, um jogador especificamente, ela não serve de avaliação. Um outro aspecto, é verdade, dentro daquela mesma situação, de voltar a um local onde eu não tive sucesso. Faz parte da vida, faz parte do jogo. Mas não me sinto na dívida por um detalhe. A minha dignidade, ela permaneceu a mesma. A minha escala de valores, ela permaneceu. Talvez eu não tivesse tido a competência para fazer o melhor trabalho, mas a dignidade foi igual. Tite, bom dia, tudo bem? Queria que você falasse de dois jogadores especificamente. O Marcelo, a importância dessa volta dele hoje, e já há algum tempo é considerado talvez o melhor lateral esquerdo do mundo, o que ele representa para o seu time. E, finalmente, o que você tem de planos para o Douglas Costa que você não consegue botar ele em campo, né? Já é a terceira convocação sua, você 3 vezes chamou ele e parece que dessa vez você vai contar com ele. Ele entra dentro daquela mesma linha de raciocínio em relação ao Casimiro, pelo fato de nós estávamos conversando com a direção antes, há uma lacuna muito grande da época da convocação ao primeiro jogo. Isso são 20 dias. 20 dias são 5 jogos nas suas equipes. A gente corre... eu gostaria que esse tempo fosse menor. Até estou externando de forma pública aquilo que vai ser um pedido para a gente colocar para as outras seleções, para ser um período menor, porque senão a gente fica muito distante da convocação. E aí tu corre alguns riscos que, se fosse 10 dias, se fosse um tempo menor, tu não teria essa condição. A avaliação seria mais do momento. Né? Então, ele serve em relação ao Casimiro, ele serve em relação a outros atletas. O Thiago, da outra vez, foi assim, e com 5 jogos para poder participar. A respeito de Douglas, mais especificamente, ele tem 5 jogos pela frente. É isso, né? Mais 5 jogos pela frente. É um jogador com a qualidade que tem, o tempo que ele trabalhou, que esteve em campo, apressou esse processo, já vinha condicionado antes, e aí se recondicionou, certo, professor? Então, ele está no estágio melhor, mas a resposta técnica foi boa, tanto é que o Ancelotti apressou o seu processo de retorno. Teve um outro item de Marcelo. Tu vês aquilo que eu falei para os 2 atletas. Eu tenho 2 atletas que disputaram a final da Champions League nos últimos 3 anos. Marcelo e Felipe. Muito bem servido. É o problema que todo técnico gostaria de ter, eu também. Tite, aqui na sua frente. Bom dia. Rodrigo Viga, trabalho para a agência Reuters e para a Rádio Jovem Pan de São Paulo. Boa sorte mais uma vez. Enfim, acho que você já tocou nesse assunto, mas eu queria me aprofundar um pouco mais sobre o retrospecto até agora. 4 jogos, 4 vitórias, talvez seja muito melhor do que nós do lado de cá, público e imprensa, esperava, e talvez até do que a comissão técnica pudesse imaginar em algum momento. Só que o jogo agora é contra a Argentina. A Argentina pode ser essa cereja do bolo dessa transição, desse paradigma de um momento difícil para um momento em que o Brasil hoje
é líder das eliminatórias e do ponto de vista coletivo, já que a gente não quer fazer uma análise superficial sobre a individualidade. Como é que a seleção brasileira tem que se comportar para tentar parar o Messi, que está na tua lista do top 3 aí e é escolhido por você, inclusive, o melhor do mundo na atualidade? Obrigado. A relação do conjunto, eu falei em termos estratégicos, linkando uma resposta à outra, como o mecanismo da Argentina potencializa o Messi. Né? E aí detalhes a gente vai procurar, observar, refletir, analisar, estudar, para, em termos estratégicos, eu disse assim, a gente não retira de um grande jogador as suas virtudes, a sua genialidade, mas a gente pode diminuir as ações dele. Então, como vão fazer isso? Bom, esse é em termos estratégicos, mas não vou entrar nos detalhes. Né? Não vou colocar. Mas pode-se diminuir as ações deles. E esse vai ser o nosso objetivo, e ele é coletivo. Ele não pode ser determinado. É desumano colocar. Uma vez eu falei a respeito do Neymar, então as vitórias elas não podem ser reputadas a ele, assim como a marcação do jogador não pode ser colocada a ele. É desumano colocar que um jogador vai ter a responsabilidade de colocar. Vou botar o cara na alça de mira ali. Quer dizer, tu vai ser o culpado se o cara não é assim. Futebol não se faz assim. A gente sabe com essa relação de marcação, de coberturas, de dobrar a marcação, de cortar a linha de passe, de tirar os links para que a bola possa... E aí a gente vai... Área de ação com bola, área de ação sem bola, bola parada. Ixi, aí a gente tem uma série de aspectos que é só para as pessoas entenderem que quando a gente faz uma estratégia, o quanto a gente leva em consideração, e não é para trazer individualidade para essas responsabilidades. E foi também acima daquilo que eu esperava. A pontuação e o desempenho, e aí eu toco. A expectativa é manter um desempenho alto. Segurança de resultado nós não temos, mas de desempenho, manter um padrão, sim, isso nós queremos. O bolo vai ser quando classificar. Cereja do bolo pode ser quando tu for primeiro, se o for. Bom dia, Tite. Aqui, um pouquinho à sua esquerda no meio. Quando você assumiu, você assumiu, você disse até, citando conselhos de ex-treinadores da seleção e tal, que não tenho a preocupação de formar um time no momento, tenho a preocupação de escalar um time para fazer pontos nas eliminatórias. Só que o que a gente observa é um universo pequeno de variação entre os jogadores que você convocou até agora. As vitórias facilitaram esse tipo de consolidação de um grupo da seleção para a seleção? Vitória como consequência de desempenho dentro da seleção e no seu clube. E tu vês o cuidado que a gente está tendo de acompanhar e de reiteradas vezes colocar, arrebenta no teu clube. O que vai te trazer para a seleção vai quando tu jogar lá. A qualidade do futebol que tu jogar lá. E eu não falo isso aqui para ser uma mensagem, eu falo isso dentro do vestiário. O que os trouxe e o que vai trazer e que vai permanecer, ele é desempenho mais resultado nos seus clubes e na seleção. Tite, PVC aqui. Você falou um pouquinho do Douglas Costa, eu queria que você falasse da comparação de característica. Do lado do campo você tem o Coutinho, teve o William, tem o Neymar, o que muda a característica? E queria que você falasse um pouco do que representa para você ser técnico no teu primeiro Brasil e Argentina. Do Douglas, ela me fugiu essa resposta. O Douglas, ele tanto pode trabalhar, e aí em termos táticos a pergunta, tanto para trabalhar em amplitude, como com um jogador que flutua. A origem dele no meio-campo do Grêmio era meio-campista, era meio articulador. Então, ele tem essa versatilidade de jogar um pouco mais aberto, se tu tiver necessidade, ou um jogador que compõe e que roda por dentro para ser mais um jogador de articulação de meio-campo. Ele tem essa dupla qualidade. Primeiro, Brasil e Argentina. Eu não tenho adjetivo não para colocar. Eu estou vivendo um sonho que todo técnico brasileiro gostaria de estar nessa situação. Por vezes eu procuro nem pensar na estratégia e no trabalho, porque, cara, é uma realização, Estar como técnico da seleção brasileira em algum momento e participar de um Brasil e Argentina com tamanha rivalidade, tamanha história, tamanho peso, tamanha qualidade, é muito grande. E não sei que adjetivo, honra, talvez. Tite, André Gonçalves, aqui na sua frente da Super Rádio Brasil do Rio de Janeiro, não cortando sua emoção, eu ia até fazer uma outra pergunta, mas aí eu vou colocar nessa sua emoção.
como é trabalhar sendo unanimidade? Imprensa, público, torcida, acho que todos os técnicos do país. Isso é bom ou é ruim? De novo, vou me pautar pela minha verdade. Não te engane que não é assim. Não é assim. Não sou unanimidade entre os técnicos, não sou unanimidade entre os torcedores, porque cada um tem, por vezes, um estilo, uma forma de ser. E muitas pessoas que não gostam e que é normal e natural não se manifestam, mas não sou, e tenho consciência disso. Assim como outros que estiveram em outros locais também não eram por mim em algum momento. Então, não tenho essa pretensão. E não te engane, não sou. As 3 últimas perguntas, por favor, começando ali em cima. Por favor, Rodrigo. Oi, bom dia, Rodrigo Matos, do UOL. Aqui, Tite. Vou fugir aqui um pouco do tema da convocação, quer dizer, o futebol de um país é sempre também o futebol que é jogado dentro dele, né, o Campeonato Brasileiro. A gente está vendo um momento muito conturbado do campeonato, muita acusação de vários lados, ação de justiça desportiva, problema de arbitragem constante. Me pergunta como é que você vê esse momento conturbado, muita discussão extracampo em relação ao campeonato, e se você entende que o Campeonato Brasileiro hoje é bem gerido. Do lado técnico, que é especificamente aquilo que mais me importa e aquilo que é a minha função especificamente. Tu disseste assim, parte é verdade de que o futebol da seleção ele é do país em que tu joga, mas também é verdade que, economicamente falando, grandes atletas eles estão na Europa. Por quê? Porque o poder econômico os leva para lá. Então, daqui a pouco esse universo ele é maior, ele é bem mais amplo. Então, é o futebol jogado no país, mas é o futebol jogado também no Liverpool, no Chelsea, no City, no Barcelona, no Real. Então, ele tem um universo maior. E essa busca de qualificação, e a gente entrou em detalhes táticos, de pegar o jogador, de saber o lado humano, como fazer a sua abordagem, mas de manter a sua posição, função exercida no clube, no sistema onde potencialize. Isso, para mim, é a essência. Existem outras áreas, outras esferas, a esfera jurídica, legislativa, que ela pode trazer uma situação maior. Como é um campeonato extremamente disputado, diferente de outros países, onde 10 equipes disputam o título, começa o campeonato, tem 10, 12 postulantes ao título. E só vai se desenhar quem vai ser campeão faltando 7, 8, 9, 10 rodadas, e daí não está. Por quê? Porque é um dos campeonatos mais disputados. Eu não me lembro de outro. O espanhol não é, o italiano não é, o inglês não é, o francês não é, com tantos postulantes ao título como é o Campeonato Brasileiro. Tite, Leonardo Baran, considerando que o Daniel Alves passou boa parte da vida dele jogando ao lado do Messi, hoje está na Juventus, né? O Neymar joga com o Messi, mas considerando que um é lateral e o outro é atacante, qual dos dois pode te dar mais detalhes sobre o Messi, para te ajudar na montagem tática e de marcação do Messi? Os dois. Podem. São características que por vezes, o feeling, a participação, a sensibilidade, assim como o Messi vai falar a respeito do Daniel, assim como o Messi vai falar a respeito do Neymar, de características próprias, particulares, peculiares que cada um tem. Os dois podem ajudar e devam ajudar. Vou. Com certeza que vou. Tite. Se tinham alguma dúvida também, eles já têm agora. Se eles tinham alguma dúvida que nós íamos falar com eles, já está dirimido. Claro que vou. Todas as informações possíveis para que eu possa interpretá-las, aí sim, aí elas são importantes. Tite. Todas. Perdão, agora sim aqui atrás. Tudo bem? Bom dia. Guido Nunes, do Sport TV. Eu queria só voltar no assunto do 7-1, uma ferida que ainda está aberta no futebol brasileiro. A gente tem 4 jogadores convocados que disputaram essa partida. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o peso, já que você já trouxe para a gente aí a importância, né, que todo mundo sabe, de Brasil e Argentina, de esse clássico ser o jogo que marca o retorno da seleção brasileira ao Mineirão. Tu estava fazendo a pergunta, me veio uma historinha na cabeça de um diretor, Enio Costa Milan, que eu tinha no Caxias,
e ele falou nós estávamos falando de um momento de um insucesso da equipe. Aí, sabiamente, ele disse assim para mim: não, eu não vou abrir mão desses jogadores pelo insucesso que eles tiveram. E eu fiquei ouvindo ele. Ele disse: sabe por quê? Ele olhou para mim. Disse: por quê? Porque eles aprenderam. E que a vida ela é aprendizado. Não só com o sucesso, com os erros, com os dois. Então, serve para esses atletas, talvez sirva para todos nós. Talvez não serve para todos nós. Porque, reitero, o resultado negativo que aconteceu, ele não foi de uma equipe, não foi de um jogador, foi de todos nós. Eu me senti perdedor nessa situação. Uma volta, só reiterando e sendo mais específico na resposta, se aprende com virtudes, com acertos, e se aprende com erros, com fatos que aconteceram negativos. Eu falei aqui antes, e não escondo, o insucesso de 3 meses de Atlético Mineiro. É da vida, cara. Dignidade, não. Conduta, não. Aí é outra história. Ok, gente, muito obrigado. Repetindo o credenciamento até o dia 28 de outubro, por favor. Obrigado, Edu, Tite, Fábio. Fim, então, da convocação da Seleção Brasileira. Essa foi mais uma convocação da seleção, dessa vez para os jogos contra a Argentina pela 11ª rodada e 12ª rodada contra a seleção do Peru em Lima, né? Vamos só recapitulando como ficou essa escalação, né? Como foi essa convocação com 24 atletas, conforme foi ressaltado na coletiva. Goleiros: Alisson, Muralha e o Everton. Zagueiros: Gil, Marquinhos, Miranda, Rodrigo Caio e Thiago Silva. Laterais: Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Meio-campo: Casemiro, Fernandinho, Juliano, Lucas Lima, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. E na frente, no ataque, Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus e Neymar Júnior, né? A programação da Seleção Brasileira, né, se apresenta no domingo, no dia 5, em Belo Horizonte, os jogadores. Na segunda, treino no estádio Independência. Na terça e na quarta, no Mineirão, acontecem os treinos, né, na terça-feira e na quarta. Na quinta, em si, o grande jogo, né, esse grande clássico contra a Argentina. Brasil e Argentina às 9h45 da noite, no dia 10 de novembro. Na quinta, acontece o jogo no Mineirão. Sexta, sábado e domingo, treino na Cidade do Galo. Então, torcedor, sexta, sábado e domingo, treino na Cidade do Galo. E domingo a viagem acontece para Lima. E segunda-feira a seleção treina no Estádio Nacional, já em Lima, no Peru. E na terça-feira o jogo de volta, a 12ª rodada contra a seleção do Peru, na quarta-feira, dia 16 de novembro, Brasil e Peru, no Estádio Nacional, 00h15, é o horário de Brasília, né? O horário previsto para esse jogo, horário de Brasília, né? Um evento, uma proposta legal da CBF, né? É o projeto que a CBF acompanha a seleção brasileira, que é a CBF Social, né? A CBF Social nas cidades. Você vai ver um pouquinho o que aconteceu nesse último jogo, né? Em Natal, onde a seleção goleou a Bolívia por 5-0. E, paralelo a isso, a CBF Social também esteve atuando. Olha aí, pessoal, acabo de receber a bola aqui no centro do campo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui nós estamos concluindo agora o programa CBF Social, exatamente para isso que nós queremos conversar com vocês agora. A CBF Social vem com uma filosofia bastante importante para movimentar efetivamente o futebol desde a sua essência, né? Desde a base, o que é fundamental aí para o desenvolvimento do esporte e um desenvolvimento social como um todo do país. Esse projeto da CBF social é tudo. A CBF Social é aquela que estimula todos vestirem a camisa
da parceria com quem trabalha, com quem faz um trabalho social do alcance do Hospital Infantil Varela Santiago. Então eu estou muito contente por estarmos dando esse bom pontapé, estarmos começando a fazer os gols do sucesso da CBF Social. Parabenizando, sem dúvida, a CBF, né, por intermédio dessa iniciativa, dessa motivação de dar uma vida melhor ao próximo, principalmente essa juventude brasileira, que a maioria vive numa carência terrível. Então, começamos muito bem aqui em Natal e vamos seguindo. Um sentimento de conclusão de trabalho nessa fase, nesse período, nesse estágio de implantação daquela que é uma das entidades mais importantes da estrutura do futebol, que é a CBF Social. Foi um sucesso, foi um momento marcante e esperamos agora que Belo Horizonte, no próximo jogo da seleção, certamente será um sucesso também. Então, no próximo mês, jogo entre Brasil e Argentina, o projeto Seleção da Minha Cidade, da CBF Social, estará presente também e convido todos a participarem junto conosco. Muito bem, esse aí é a CBF Social, né, que trouxe conhecimento, alegria para as crianças em Natal e agora também vai estar presente em BH, em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, conforme a CBF Social vai acompanhando junto com a Seleção Brasileira. Deixa eu só rapidamente passar a artilharia da competição sul-americana. O Cavani é o artilheiro com 7 gols, né, o Vidal, Cavani do Chile, Cavani do Uruguai, Vidal do Chile com 6 gols e Gabriel Jesus com 4 gols, né, artilharia. São os artilheiros dessa Sul-Americana, né? O Brasil que é o líder dessa eliminatória, o Brasil que é líder com 21 pontos, seguido por Uruguai com 20, Equador com 17, Colômbia é a quarta colocação com 17 pontos, a Argentina, que é a próxima adversária, é na quinta colocação com 16, e o Peru é o outro adversário da outra rodada, na oitava colocação com 8 pontos. Meu muito obrigado pela audiência mais uma vez. Fique ligado no site da CBF, também nas nossas redes sociais, para mais informações, onde você vai poder conferir toda a programação da Seleção Brasileira. Meu muito obrigado, boa tarde e até a próxima.